Um versículo que todo mundo conhece, João 3,16. Yes, João 3,16. O tema da mensagem hoje é a recompensa da vida eterna. Louvado seja. João 3,16. E hoje nós vamos falar juntos, tá bom? Eu falo e vocês repetem. Aliás, nós podemos todos falar juntos, não é verdade? Então vamos lá, 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se a Bíblia toda fosse só esse versículo, não precisava mais. Não precisava mais. Vamos repetir essa palavra porque ela é poderosa, é a palavra do Deus vivo, e a nossa alegria é a palavra do Deus vivo. São 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A oração que nós vamos fazer é de gratidão pela vida eterna. Por favor, agradeço, Senhor. Pai, obrigado que o Senhor tem dado a vida eterna. Ah, Deus, obrigado pela promessa da vida. Ah, Senhor. Ah, Deus, obrigado. Não quiseste dar apenas o começo da vida, uma vida passageira, mas uma vida eterna, uma vida abundante. Nós celebramos a vida que nós dizemos que temos, de fato temos, mas nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, e nós celebramos essa noite. Eu proclamo, venha uma revelação da palavra sobre o nosso coração. Eu proclamo que o domínio de Jesus nos revela essa noite a sua palavra, e você pode sentar recebendo essa bênção em nome do Senhor Jesus. Quero dizer essa noite que desde o começo o plano de Deus para o homem sempre foi lhe dar a vida eterna. Esse sempre foi o plano do Senhor. Nunca foi o plano do Senhor o homem morrer, nunca foi o plano, tá? Embora o homem tenha sido criado com essa possibilidade. O homem foi criado com a possibilidade de viver eternamente, e foi criado com a possibilidade de morrer também. Gênesis 2,17, a promessa de Deus: de todas as árvores do jardim podes comer, mas daquela árvore que está do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o que Deus falou se cumpriu, e continua se cumprindo na vida de todas as gerações que já passaram por essa terra. Mas nunca foi o plano do Senhor que as pessoas passassem pela morte. Eu queria dizer que eu quero que você concentre na vida eterna essa noite, porque haviam 2 árvores no jardim, e a gente sempre fala só de uma. A gente sempre fala daquela árvore da morte, porque ela era do conhecimento do bem e do mal, ela era a árvore da morte, e ela é famosa, e eles desenham ela com uma fruta vermelha, dizendo que é uma maçã, e ninguém sabe que fruta era, mas ela é a única árvore que aparece. A minha pergunta é: onde está a árvore da vida? Porque ela estava lá também. E essa árvore da vida estava lá. Embora que a gente não teve o privilégio de comer da árvore da vida lá, mas essa é uma promessa que ficou para nós depois, right? E a gente vai comer dela lá. Dos 2 lados do rio estava a árvore da vida. Já tem 2 árvores da vida, quer dizer, a mesma árvore, só que é dos 2 lados. Se você ler Apocalipse 22 lá, 21, dos 2 lados do rio estava a árvore da vida. Você está dos 2 lados, então tem uma do lado de cá e tem uma do lado de cá, tá? Então nós vamos comer da árvore. Alguém disse comigo, nós vamos comer da árvore da vida. Deus usou o pastor Douglas hoje para falar sobre Jesus é a nossa vida e nos alimentamos dele. Então a promessa da vida já estava lá. Presta atenção, irmãos, a mensagem é simples essa noite, mas o que Deus está dizendo é assim: eu sei que vocês provaram da morte, e eu já sabia que vocês iam ter que provar da morte. Vocês realmente comeram daquela árvore, provaram da morte, só que o tempo todo eu coloquei a árvore da vida lá. Eu coloquei a árvore da vida lá, eu prometi a vida eterna lá. E eu quero que vocês aprendam a lutar contra a morte, porque a minha palavra, isso é, a minha promessa para vocês foi a promessa da vida. Foi a promessa da vida. Então olha só, nós não podemos comer da árvore, mas ela estava lá. O homem comeu da primeira, não pôde comer da segunda, mas com a vinda do Senhor Jesus, nós agora começamos a nos alimentar dele.
Começamos a nos alimentar dele. A palavra que o Douglas leu, Jesus falou ali: quem comer de mim tem a vida eterna, quem comer de mim, por mim viverá. E ele é a árvore da vida, a qual nós começamos a comer hoje. Porém, para comer da árvore da vida, Deus precisa que o homem aprenda a rejeitar a morte e lutar contra ela. Aqui está o problema. O meu problema com o ser humano está aqui, tá? O meu problema com as pessoas está aqui. Só porque a gente nasceu num planeta de morte, só porque a gente nasceu numa situação em que a morte está ao nosso redor, as pessoas não lutam contra ela. Pelo contrário, as pessoas se tornaram amantes da morte. As pessoas se tornaram adeptos da morte. Eu não entendo uma criatura andar com a camisa, com a caveira pintada nela. Eu não entendo uma criatura andar com decalque da morte no carro. Eu não entendo, mas o povo, eles adoram a morte, eles escolhem a morte. E Deus sabe que a gente teve que experimentar a morte, mas a promessa de Deus foi a palavra, foi a árvore da vida. Deus quer que a igreja, mais do que qualquer pessoa, saiba lutar contra a morte. Deus está perguntando para mim e para você no começo dessa mensagem até o fim, uma pergunta só: você luta contra a morte? Você rejeita o que é negativo? Você rejeita o que é ruim? Você tem um espírito positivo que sabe mandar embora? Gente, o que tem de gente que se embaraça na morte, se envolve com a morte, abraça a morte, dorme com ela, vive com ela, veste a roupa dela, pensa os pensamentos dela, tem as emoções dela e não sabe rejeitar a morte. Você acha que Deus vai dar a vida eterna para alguém que não sabe se livrar da morte? O Espírito de Deus está dizendo: tinha uma morte lá, mas eu coloquei a árvore da vida lá também, e eu quero saber se você é da vida ou é da morte. Eu quero saber qual é a sua escolha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não é todo mundo que vai ter a vida eterna. Presta atenção: para que todo aquele que nele crê, Jesus é o quê? A árvore da vida. Quando você crê na vida, o que você faz? Você diminui a fé na morte. Quando você crê na vida, o que você faz? Você destrói a morte. Quando você crê na vida, você não acredita na morte. Quando você crê na vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas você tem que crer na vida. Você tem que crer na vida, você tem que crer na vida de Jesus. As pessoas olham para Jesus, acham ele bonitinho, acham isso, fica pensando, mas não crê de verdade. Porque aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Como é que as pessoas podem estar na igreja dizendo que amam a vida, têm a vida, mas é essa morte toda? Não creio que as pessoas realmente creem na vida. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não sei se você está entendendo a revelação. É uma revelação simples. Deus quer que você saiba lutar contra a morte. Se Ele não quisesse, não teria permitido a gente viver num planeta ruim, de problema, de escuridão, de morte, e colocar a promessa da vida diante de nós e dizer assim: você quer a vida eterna? Você quer viver? Você ama a vida mesmo? Você realmente ama a vida? Então luta contra a morte. Prova para mim que você quer o que eu estou oferecendo. Para que todo aquele que nele crê. As pessoas dizem crer em Jesus, mas crer em Jesus significa parar de crer na morte. Crer em Jesus significa parar de crer na morte. O diabo está dizendo: vou matar coisa nenhuma, você é um mentiroso, eu não acredito em você. Vou destruir, vai destruir coisa nenhuma, isso é bluff, isso é chantagem, você é um mentiroso, eu não creio na... Sabe por quê? Porque eu não creio na morte. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Quantos momentos de morte você encontra no seu dia? Quantos momentos? Fala para mim, fala. Quantos momentos da semana você encontra com a morte? E morte aqui não é só a cruz, não é só o negócio que vai tirar a sua vida, não. É tudo que diminui você, é tudo que estraga você, é tudo que desanima você, é tudo que fere você, é tudo que atrasa você, é tudo que amarra você, é tudo que entristece você, é tudo que quer te matar, quer te ofender. Ei, você luta com a morte, você enfrenta ela quantas vezes? Aliás, quantas vezes ela te enfrenta num dia? Quantas vezes?
Deus não quer saber disso, Ele quer saber qual a sua resposta. Quando a morte está no seu step, quando ela está na sua porta, quando ela está batendo, quando ela está insistindo, quando ela avança na sala e ela entra na sua cozinha, quando ela entra no seu quarto, quando ela traz a atmosfera, qual é a sua reação? Você crê em Jesus, você crê na vida, você manda a morte embora, ou você já vai se entregando? Eu não entendo uma igreja que se entrega para a morte. Eu não entendo um povo que crê na vida e se entrega para o ruim que está acontecendo, para o mal que está acontecendo, para que todo aquele que nele crê, espero que você receba a revelação, porque essa sua fé vai ser testada todo dia. Todo dia Deus permite o vento da morte soprar, sopra lá, para ver qual é a reação dela. Você vai embora, sai, ei, vapor maligno, sai daqui. Quantas pessoas você conhece que faz isso? Muito pouco, muito pouco, muito pouco, muito pouco, muito pouco, muito pouco, muito pouco. Alguém levanta uma das mãos, por favor, levanta uma mão. O Espírito de Deus está aqui. Fala para ele, me ajuda a lutar contra a morte. Fala para ele, me dá armas. Fala para ele, me ajuda a crer na vida. Fala para ele, me ajuda, ei, me levanta mais forte nessa guerra. Ei, minha arma de armas, porque eu tenho um espírito para lutar, e é o espírito da morte. Eu tenho um espírito para lutar contra, é o espírito da morte. Eu não creio na morte. Fala para ele, eu não creio. Fala para ele, eu creio na vida, eu creio. Calma, abra a boca, fala para ele, eu creio na vida. Ou você crê na morte? Se você crê na vida, põe a tua boca em movimento, põe a língua em movimento e fala, porque quem está vivo movimenta, quem crê na vida se movimenta. Ei, esse momento não é para ouvir não, esse momento é para participar, é para agir, Deus está querendo que você se levante contra a morte. Eu tenho certeza que é uma morte na tua casa, eu tenho certeza que é uma morte no teu step, eu tenho certeza que é uma morte no teu caminho. Deus não quer saber, Ele quer saber como você reage. Está lutando ou está se entregando? Irmão, os crentes chegam na igreja, especialmente na Bethesda, acostumada a ser carregado pela morte. Graças a Deus que entra aqui nas portas, graças a Deus que entra aqui dentro, porque quando entra aqui dentro, aí a gente entra no processo de sacudir você, né? No processo de sacudir o Espírito Santo. Irmão, você pode acreditar o Espírito Santo dentro de uma igreja? Você pode imaginar o Espírito Santo dentro de uma igreja? O que ele faz? Ele senta perto do pessoal que está com a morte e se acostuma e fica ali juntinho com ele. Como é que o Espírito Santo é quando alguém está morto? Quando é que o Espírito Santo é quando tem morte no meio? Como é que ele faz? Se mexe, faz alguma coisa, para com isso. Fala, abre a boca, manda isso embora. Eu quero declarar que o Espírito de Deus está aqui. E não é só hoje não, Ele está aqui todo dia. Ei, e Ele quer que você se mexa. Abre a boca e fala para Ele, eu não quero morte na minha vida, eu renuncio à morte. E fala para Ele, me faz um guerreiro, porque todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Come on, church, é uma revelação de Deus aqui. Deus só quer que a igreja se levante para proclamar uma palavra de vida. Deus quer que a igreja se levante e não aceite a morte. Deus quer que a igreja se posicione. Enquanto você se posiciona, Deus vai soprando o Espírito, Deus vai soprando a vida, Deus vai mandando a morte embora. Deus vai dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas para não prevalecer, você tem que empurrar. Não empurra não para tu ver se não empurra não para tu ver se não fecha. Fala meio assim, fecha tudo, irmão. Fecha trabalho, fecha casamento, fecha ministério, fecha saúde, fecha finanças, fecha tudo. Se você não empurrar, eu tenho um Deus corajoso. Quem tem o mesmo? Mas isso é um problema para nós. Porque ele fala assim, já que eu sou corajoso, eu vou te meter nos negócios aí. Eu sou corajoso. Eu não sou um Deus covarde. Então presta atenção, toda a covardia em você se prepara para ter um encontro com Deus. Toda covardia em você, toda morte em você, toda moleza em você, se prepara para ter um encontro com Deus. Você acha que Deus é o quê? Você está covardinho e Deus, estou contigo e não me abre. Você acha mesmo? A irmã falou, pastor, só empurrado. Eu falei, conta comigo. Jesus me botou aqui para empurrar o povo. E eu sou qual é o truck mais forte que você conhece aí que tem?
Ele mesmo, é desse tipo aí para frente. Sabe? Pois é. Ele ainda botou um cabo de aço dessa grossura, assim, amarra os crentes, sai puxando, sai empurrando. Porque é o Espírito de Deus, irmão. Você acha mesmo que a gente está falando do Espírito de Deus e a morte está movendo a vontade no nosso meio? A morte tem que se assustar no nosso meio e falar: eu não posso ficar aqui, isso aqui não é lugar para mim. Esse povo aqui crê na vida. Oh my God. A começar pelo pastor. Eu não creio na morte da igreja, eu não creio na desistência da igreja, eu não creio no casamento, do fracasso do casamento, eu não creio no fracasso, eu não creio no fracasso de ninguém, eu creio na vitória, eu creio que Jesus é a vida. Ou eu espero graça para falar da vida essa noite, porque a vida eterna é um presente de Deus para nós, só que Ele colocou esse teste, que é a vida eterna. Aprende a lutar contra a morte. Mostra para mim que você quer, mostra para mim que você ama o presente que eu estou oferecendo. Mostra para mim que você se qualifica. Igual a irmã. Um monte de filho para cuidar, casa para cuidar, faculdade para fazer, doença, situação. Mas ela não estava lá na morte não. Ela estava lá batendo. E o Senhor realmente, Ele vem na gente, quando a gente crê na vida. Fala assim por favor. Tudo que Deus quer de mim. Desculpa, eu preciso você levantar a mão, porque é o testemunho, você vai dar um testemunho na corte. Promete dizer a verdade, somente a verdade, totalmente a verdade? Fala assim: tudo que Deus quer de mim é que eu acredite na vida. Vai lá, crente, tua mão está em pé porque você acredita na vida. Então recebe vida de Jesus e fala para Ele: me dá fé na vida. Quando eu me encontrar com a morte, meus encontros com ela são muitos, eu encontro com ela todo dia, ela se encontra comigo, mas eu sou chamado para carregar a vida. E o espírito da morte tem que ir embora. Vai embora, vai embora, em nome do Senhor Jesus. Solta o povo, solta o território, vai embora. Fala assim: espírito da morte, nós não cremos em você aqui. Dá as costas para ele assim. Irmão, as pessoas do mundo estão abraçando a morte, estão adorando a morte. Irmão, é uma música de morte no ouvido. Irmão, é um som de morte ao redor. Irmão, é uma língua já de morte. Irmão, é umas roupas tudo rasgada de morte. É uns negócios, sabe, feio. Os negócios da morte. O povo está abraçando o que é da morte. Eu sou da vida. Eu sou da vida. Então eu quero que você saiba que Deus não destruiu o homem quando o homem pecou. Que incrível isso aqui. Deus apenas o lançou fora do jardim. Sabe, mas eu queria que você entendesse que um dia nós vamos ter o privilégio de conversar com o nosso pai, Adão. E a gente vai poder perguntar para ele: como foram os dias da sua vida que você viveu no jardim antes de pecar? Eu quero dar um pequeno pensamento aqui. Você sabe que a Bíblia foi originalmente escrita, o começo da Bíblia, em hebraico. E o hebraico é a língua da criação. O hebraico é a língua da criação. E no hebraico, quando você lê que o homem deu nome aos animais, porque todo nome que você encontra na Bíblia, ele tem um significado. No hebraico, ele tem um significado. Por exemplo, Daniel é: Deus é meu juiz. Right? E por aí vai, nome de cidade, nome de região, todo nome na Bíblia tem um significado. Presta atenção, a primeira atividade do homem na terra foi dar nomes para todos os animais. Você não pode dar nome para uma coisa sem conhecer a natureza dela. O que significa que a sabedoria de Adão era tão grande, a revelação em Adão era tão grande, que ele virou para os animais, ele entendia a natureza de cada animal para poder dar um nome. Come on. Você acha que Adão é esse aqui? Acho que eu vou chamar disso. Eu não sei, esse aqui eu vou esperar. Semana que vem Você acha mesmo que foi assim? Como que pensa comigo sobre essa questão de dar nomes para os animais. Sabe por quê? A gente lê esse versículo assim, do nada, que Adão deu nome para os animais e etc, que acha que foi fácil para ele. Havia uma revelação no espírito de Adão.
E a palavra de Deus diz assim: e a tudo que Adão chamou, esse foi o seu nome. Agora explica para mim, como é que Deus vai criar uma vaca e Adão vai colocar um nome errado nela e Deus vai deixar? Agora, como é que Adão acertou o nome de todos os animais, se não fosse uma revelação do Espírito de Deus, da capacidade de vida que havia dentro de Adão, a capacidade espiritual que tinha dentro dele, para dar os nomes de acordo com a natureza de cada coisa? Saiu do jardim, perdeu. Agora presta atenção, Deus não matou, diga comigo assim, a revelação está aqui, diga comigo assim: Deus não matou Adão quando ele pecou. Deixa eu te falar o que Deus fez com Adão. Retirou ele de dentro do jardim e colocou fora. Presta atenção, diga comigo só assim: Adão está vivo, fora do jardim. Agora olha para a minha equação aqui. Qual era a qualidade de vida que ele tinha dentro do jardim? Você pode chamar assim, vida de primeira classe, não é? Qual era a qualidade de vida que ele tinha fora do jardim? Vida de terceira classe. Eu ia dizer vida de segunda, porque os homens ainda pegaram essa segunda classe, ainda foram diminuindo ela num monte de classes inferiores, não é? Então presta atenção, Deus não matou Adão. Adão apenas começou a viver uma vida de segunda classe. Era uma vida misturada com a morte. É uma vida misturada com a morte. Porque a vida que ele tinha no jardim era só vida, só vida, só vida. Não tinha nenhum desafio, nenhuma ameaça àquela vida. Era vida, vida. Era a vida abundante que Jesus quer nos dar hoje. Era a vida que Adão tinha no jardim. Agora ele tem que lidar com a morte. Então ele vive a vida misturada com a morte. Aí Jesus chega e fala assim: está gostando dessa vida? E o pecador diz: claro que não. Estou debaixo dessa opressão, com o fardo pesado, com as minhas costas pesadas. E Jesus diz: toma sobre ti o meu fardo, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e aprende de mim que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Sabe por quê? Eu tenho vida para você, e é uma vida abundante. Eu vou te ensinar o que é vida. O que Deus está dizendo para o pecador? Rejeita a morte que tem nessa vida, e você vai experimentar aquela vida de novo. Eis que eu vim para dar vida, e não vida com abundância. Vida com abundância, a vida que nós tínhamos no jardim. Eu celebro sempre a vida eterna. Eu não sei você, mas eu queria convidar essa igreja. A minha igreja, ela é 2P. Ela é pequena e poderosa. Eu falo para Deus, minha igreja é pequenininha, Senhor, mas ela é poderosa, hein? Eu queria que você aprendesse a celebrar a vida eterna todo dia. Por isso que eu gosto do calendário. Que dia foi hoje? Na verdade é ainda, não é? 4 de agosto. Mas eu te garanto que amanhã o céu vai estar ouvindo a minha boca falar: Senhor, é 5 de agosto, e eu vim celebrar esse dia. Aliás, eu queria te falar uma coisa. Eu só estou celebrando o 5 de agosto, porque na minha vida os dias têm nome. Mas eu estou falando com alguém cujos dias não têm fim. Cujos dias não têm fim. Davi diz: os teus anos não têm começo e não têm fim. Antes que os montes fossem formados, tu és Deus. Então eu quero celebrar. Sabe qual foi o projeto de Deus? Pegar um ser humano que conta os dias e fala assim: conta os teus dias. Ensina-nos a contar os nossos dias, Salmo 90, para que alcancemos corações sábios. É tipo assim, Deus colocou o gift da vida na sua mão e falou assim: está gostando? Conta mais um. Está gostando? Faz o aniversário, celebra o aniversário. Quantos anos você já fez? Quantos anos você já fez? Celebra a vida, celebra a vida. Sabe o que Deus está querendo nessa situação de aniversário? Dizer assim: quer continuar? Quer aumentar? Quer prosseguir? Meu projeto é você não parar de celebrar. Quantos anos você fez? 200? 300? 500? Eu não quero que você pare de contar, porque eu quero te dar a vida eterna. Come on, gente. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou pregando. Mas o Espírito Santo está querendo que você pare de ficar calado, porque você está vivo, tem olho, está respirando, e você pudesse celebrar a vida eterna. Alguém pode fechar os olhos um minutinho, levantar as duas mãos e celebrar a vida eterna. Vida eterna, vida eterna. Eu sei que está cansado, mas olha, celebra a vida eterna. Você vai viver 1 milhão de anos. Aí vai dizer assim: está pouco, pastor. Come on, 1 milhão? Você vai viver 10 milhões de anos. Você vai celebrar isso de boca fechada? Eu não acredito. Você vai celebrar isso de boca fechada. Come on. Eu estou dizendo que Deus está dizendo que você vai viver 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos. Alguém está contando aí? Come on, gente, come on. Você é eterno. Se você tem Jesus, e Ele falou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? 100 anos de vida. Não
Não, a vida eterna. Nós estamos celebrando a vida eterna nessa pregação. Ei, Deus quer que você pare de contar. Parar de contar aniversário. Por quê? Eu vou viver eternamente. Marca um encontro comigo daqui a 10 mil anos. Pode marcar. Pode marcar. E eu quero que realmente você pode marcar. Porque nós vamos estar lá. Foi você que estava falando comigo lá no batismo? Que lá na eternidade a gente vai parar um dia lá para conversar sobre esse batismo de ontem? Yes. A gente vai. Tem uma música que diz assim: quando você estiver lá, há 10 mil anos, há 10 milhões de anos, que você já tiver visto todas as pessoas que você tiver visto, e ouvido todas as histórias de todos os outros, me procura, que eu vou estar lá também, e eu vou te contar a minha história. Você pode imaginar? A eternidade vai dar tempo de ouvir todo mundo, de conhecer a história de todo mundo, de celebrar a história de todo mundo por toda. Come on, alguém se alegra comigo nessa noite? Alguém celebra a vida eterna? Thank you, Jesus! Não vieste nos dar uma vidinha de 10 anos a mais, vieste nos dar uma vida eterna, vida eterna, vida eterna. Louvado seja aquele que nos deu a vida eterna, nos deu o gift, a promessa. Deus vai nos dar o privilégio de comer da árvore da vida. Mais uma vez, a palavra do Espírito de Deus essa noite é: como você reage nos seus encontros diários com a morte? Por favor, encontros diários com a morte. Quem não tem, fica de pé. Quem não tem esses encontros, fica de pé. Ninguém? Todos vocês têm que lidar com a morte? Quer aprender como? Quer aprender como? Se não aprender, não merece a vida eterna. Deus botou a morte na nossa frente para saber como a gente lida com ela. Eu vou repetir essa palavra. Irmãos, eu estou falando que o Espírito de Deus imprime no meu coração. E o Espírito de Deus, ele permite o ser humano experimentar essas atmosferas. Quem sabe do que eu estou falando? Quando aquela atmosfera pesada entra no seu ambiente, entra no seu quarto, entra no seu carro, entra na sua vida, e você estava bem, de repente, tudo escureceu, e você sente o inferno no ar. O que você faz quando a morte se apresenta? Manda ela embora. Come on. Sabe por quê? A morte tem essa característica de intimidar a gente, de calar a gente, de frisar a gente, de fazer a gente... Vou te matar, vai matar nada, vai embora, em nome do Senhor Jesus. Se a igreja entender a palavra do Espírito Santo nessa noite, muitos demônios vão fugir diante de vocês. Fala assim: eu não acredito na morte, eu acredito na vida. Mas você tem que provar isso quando a morte bater na sua porta. E às vezes a porta é aqui, a porta é aqui. E eu não vou começar com as redes sociais, não. Eu vou começar com a notícia. Uma notícia que não é boa, vem por aqui. Você está preparado para enfrentar as sugestões da morte, as palavras da morte? O que são as coisas que ofendem a gente quando o diabo usa a boca de alguém, cheio de raiva e de ira, como instrumento de morte para ministrar morte em nós? Você é isso, você é aquilo, só coisa ruim. Como você reage quando a morte chega nos seus ouvidos? Como você reage? Quem está entendendo a revelação do Espírito de Deus? O Espírito de Deus veio nessa igreja, nesse lugar, perguntar: quem é da vida? Come on. Eu não sei se você está entendendo. Mas uma coisa ele me diz: a morte bate em nossas portas todos os dias. E ninguém escapa. Criança não escapa. Jovem, solteiro, casado, pastor, não quer saber, não escapa. Todos têm encontros com a morte todo dia. Quando você se encontrar a morte, primeira coisa: não glorifique a morte. Não santifique a morte. Como assim, pastor? As pessoas se assustam com tudo que é ruim e não se assustam com Deus.
Se assusta com misericórdia. Você viu? Por que você está tão assustado? Assustado com o que é ruim. Nós nos assustamos mais com o que não presta do que com aquele que é. E aí ele diz em Isaías 8: não chameis conspiração, que esse povo chama conspiração. Nem tem mais o que ele teme, nem vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso assombro. Jesus falou assim: não tema o homem que mata o corpo e a alma. Tema aquele que pode matar o corpo, a alma e lançar a alma no inferno. Tema esse. Ei, irmãos, não glorifique a morte quando ela bater na sua porta. Não santifique o mal. O Senhor falou comigo claramente no meu espírito: não santifique. O que é santificar? Elevar, colocar num lugar de temor, de assombro, num lugar separado. O que é santo é separado de nós. Quando você coloca o mal acima e você se assusta, você está se colocando debaixo. Você está entendendo? Você está se colocando debaixo. Porém, quando você diminui o mal e diz: você é nada, você é uma mentira, você é uma chantagem que passará, você não vai permanecer, o mal será engolido pela vida. Alguém tem que ter esses vocabulários, alguém tem que falar o que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz é: tragada foi a morte na vitória. Nós servimos um Deus de vida, não é só para pregar, não é só para falar, nós servimos um Deus de vida que é realidade. Alguma coisa aconteceu na vida espiritual do irmão que trouxe morte, palavras, decepções, coisas erradas, mas Jesus soprou a vida de novo. E é isso que ele gosta de fazer. Jesus, ele vem com a vida. E a mulher está indo enterrar o filho, a viúva, o único filho. E Jesus está entrando na cidade. E Jesus está dizendo: deixa. Você vai ver o que eu vou fazer na hora que chegar perto de mim. Vai ver o que eu vou fazer na hora que chegar perto de mim. E aí é que está. Deus está lá no seu trono, investiu a gente de unção, e o diabo está ameaçando. E Deus está dizendo: deixa para ver. Deixa para ver na hora que chegar ali, que há que pedir oração, que falar, que a minha igreja reunir, que orar, que declarar, eu vou acabar com tudo isso. Toda essa ameaça do diabo eu vou acabar. Come on, é isso que a gente faz. É disso que Deus faz. Louvado seja. Não glorifique a morte, santifique o Senhor, aumente o Senhor. Declare: Deus engolirá toda a morte. Lembre-se que esse é sempre o meu e o seu desafio diário. Não é só você que enfrenta a morte, todos nós. Você tem que escolher a vida. Todas as vezes que a morte bater na sua porta, você tem que escolher a vida. Deixa eu dar um exemplo de encontro com a morte. Vem uma pessoa, te fere, te magoa. Você diz: Belém, nunca mais ficar de bem, não vou te ver, nunca mais, não falo com aquela coisa, não falo com... Você está te propondo um caminho de morte, um caminho de separação, um caminho de destruição. Toda vez que a morte bate na sua porta, você tem duas opções: ou você acredita na vida, ou você acredita na morte. Quantas pessoas acreditam na morte? Belém, nunca mais fica de bem. Nunca mais eu olho na tua cara. Nunca mais eu piso na tua casa. Nunca mais as pessoas acreditam na morte. É verdade ou não é o que eu estou falando? Eu saí dessa igreja, nunca mais. Porque acredita na morte. Porque acredita tanto na morte. Eu estou pregando essa mensagem para vocês, porque eu tenho orado e falado com o Senhor. Não deixa eu ser um pastor que acredita na morte. Quem entendeu o que eu falei? Se os crentes acreditam na morte, o pastor não pode acreditar. Eu estou aqui para ministrar a vida. Você imagina eu ministrando vida e acreditando na morte? Esse irmão não vai prestar mesmo, não. Isso aí já era. Isso aí o inimigo já levou mesmo. Você imagina isso? Você pode imaginar isso? Eu estou falando diante de vocês. Porque o que eu estou falando, Deus chamou cada um de nós para acreditar na vida. Então sabe o que Deus vai fazer? Simvaldo? Colocar pessoas mortas na sua frente. Aí sabe o que Ele vai fazer? Mostrar um vale de ossos secos para você. Aí Ele deixa você olhar bem o vale. Olha bastante. Passeia nele. Aí Ele vem com a pergunta: e aí? Pode viver esses ossos? Deus está testando você. Deus, você não tem jeito não. Deus, acabou.
Oh, isso aí, nem Jesus dá jeito nisso aí. Acredita na morte. Eu quero declarar com os meus lábios, não importa, irmão, porque a situação assusta a gente. Irmão, morte não é uma coisa bonita, irmão. Quando você olha aquela morte no seu maridão, que ele está daquele jeito, que você, misericórdia, é mais fácil acreditar no divórcio, na separação, irmão, é fácil. Porque não dá para acreditar na vida em certos momentos. Quem sabe o que eu estou falando? Que tem situações que a morte é tão assustadora, confrontadora, que ela desafia a fé de qualquer um. A pessoa está tão rebelde, a pessoa está tão dura, ela está tão apegada ao inferno, ela fez todos os pactos que ela podia fazer com o cão, com o inferno, com todo mundo, ela está armada, ainda está dizendo, eu sou do cão mesmo, ela está dizendo, e você, não, você é do cão coisa nenhuma, você é de Jesus. Por quê? Você não acredita na morte. Eu queria te perguntar, se todas as pessoas ao seu redor acreditarem na morte, você vai acreditar também? Pois é, saiba que Deus vai colocar pessoas mortas na nossa frente. Irmão, misericórdia, irmão, vou te falar, não é fácil o que eu estou falando. Não é fácil o que eu estou falando. Todos nós temos algum encontro com a morte na vida de alguém, em algum momento, em algum lugar. E aí, sabe o que Deus está querendo? Sabe por quê? Vem cá, Deus. Não, vou trocar Deus hoje, fica aí. Senão eu só uso você. Hoje você vai ser Deus. Vem cá, please, thank you. Deus, você sempre acredita na vida, certo? Você nunca acredita na morte, right? Alguma vez, algum dia na sua história, na eternidade inteira, você acreditou na morte? Não, right? A morte não te seduz, right? A morte não te impressiona, right? Porque o que quer que morra, você vai lá e ressuscita, right? Você não crê na morte, right? Aí, vem cá vocês dois, fica aqui por favor. Fica aqui na frente, aqui. Brigando um com o outro. Eles não estão acreditando na vida, eles estão acreditando na morte, right? Só que aquele território que eles estão, é o território dos homens. Você está no território de Deus, porque a palavra de Deus diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra, Ele deu aos filhos dos homens. Sabe por que não tem morte no céu? Porque é o território de Deus. Como Ele não acredita na morte, lá não tem morte. Mas nós homens, a gente anda com ela assim, ó. Nós vamos morrer tudo mesmo. Nós não presta mesmo. Nós acreditamos na morte. A gente briga uns com os outros, a gente fala ruim dos outros, a gente fala mal uns dos outros, a gente xinga os outros, a gente manda para o inferno, a gente manda o povo para o inferno. Manda. Eles não vão não, mas a gente manda. Entendeu? A gente acredita na morte. Certo? Aí, Deus está aqui. Deus, levanta as mãos assim, para abençoar com vida o seu universo. Alright? Você está abençoando com vida o seu universo o tempo todo. Right? E eles estão brigando lá. Estão acreditando na morte. Aí, sabe o que Deus está precisando? De uma pessoa para se unir a Ele e acreditar na vida, para entrar naquela situação e Ele poder interferir. Aí ele fica ao redor caçando. Ele fica ao redor caçando. Tem alguém? Tem alguém? Aí chega eu. Deus, vamos lá. Aí Deus fala para mim assim, não se assusta com o que você vai ver, porque vai ser feio o negócio, mas eu preciso que você acredita no que eu acredito, porque eu quero mudar aquela situação. É Deus falando para mim, entendeu? Aí Ele me leva, me põe diante daquele quadro. O quadro está feio, tá bonito demais isso aí, está feio. E aí eu chego aqui diante de Deus, e Deus pergunta para mim, e aí, você acredita que eu posso acabar com isso? Jesus, o negócio está feio. Não fala isso não, eu quero saber se você acredita que eu posso acabar com isso. Porque se você acreditar, porque você se uniu a mim, eu vou entrar nessa situação e eu vou trazer vida aqui. Eu queria perguntar se lá na sua casa Deus precisar de você, para acreditar na vida. Ou se... Sabe por quê? O diabo, ele sai do mesmo jeito. Vem cá, por favor. Você é um homem santo de Deus, mas você vai representar o maligno. Alright? Alguma vez você acreditou na vida? Claro que não. Você só acredita na morte. Seu trabalho é matar, roubar e destruir. Right? Só 3 dias por semana ou todos os dias? Todo dia. Não tem folga, não tem férias.
Você nunca acredita na vida, certo? Nunca. Então, quando você precisa procurar alguém para você poder interferir no trabalho do homem, você precisa de alguém que acredita em quê? Na morte. E quando você encontra alguém dentro da família, aí nós vamos acabar com aquilo lá. Quer dizer, a avó junto com o diabo, a tia junto com o diabo, a mulher junto com o diabo, o marido junto. Ou, sabe quando alguém da família acredita na morte e o inimigo está entrando para trazer a morte? Porque alguém acreditou na morte. Gente, é tão séria a mensagem que eu acabei de pregar, que eu vou parar ela aqui agora. Eu vou pedir para a gente levantar uma mão, e a gente vai orar agora, se arrependendo. Toda vez que a gente acreditou na morte, toda vez que a gente contribuiu com a obra do inimigo, e a primeira pessoa que vai se arrepender sou eu, e eu digo: Senhor, quantas vezes a minha fraqueza humana, eu fui incrédulo na vida, eu não vi a vida, eu não enxerguei a vida, eu fiquei tão assustado com o quadro de morte, que eu contribuí com a morte, que eu acreditei na morte, que eu falei uma palavra de morte, que a minha atitude foi feia, o meu rosto estava travado, eu não estava feliz, porque eu não estava crendo Senhor, eu me arrependo. Alguém quer falar isso para ele? Eu me arrependo por todas as vezes que eu não criei na vida, quando na verdade tu precisavas de uma pessoa naquela situação, que pudesse acreditar na vida contigo, e eu não acreditei. Alguém, por favor, pede perdão ao Senhor comigo e diz: me arrependo de crer na morte, me ensina a crer na vida, me ensina a crer na vida, me ensina a crer na vida. Eu libero a vida de Deus nesse lugar, eu libero a vida de Deus nesse lugar, eu libero o Espírito da vida nesse lugar, armas de vida na mão de cada um, come on, armas de vida na mão de cada um. Eu proclamo: Deus vai te entrar naquela casa com o escudo da vida, uma espada da vida, com o capacete da vida, com os sapatos da vida. Eu declaro que as tuas palavras são uma espada de vida para destruir a morte naquele lugar. Eu te envio como missionário da vida, come on church, eu te envio como missionário da vida naquele lugar de morte. Para isso que Deus levantou pastores, para isso que Deus levantou líderes espirituais, para enfrentarem a morte e dizer: cai por terra, em nome do Senhor Jesus. No nome daquele que é o autor da vida, solta essa pessoa, solta essa situação. Espírito da morte não tem lugar aqui, espírito da morte não vai destruir nada aqui, espírito da morte, o teu trabalho acabou, porque eu cheguei e eu ministro a vida de Jesus. Alguém se levanta, por favor, nesse lugar, fica de pé e assume as armas da vida nessa hora, e diz: Senhor, eu sou o missionário da vida, eu sou o instrumento da vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no trânsito, quando as pessoas estiverem brigando, querendo se matar. Eu sou o missionário da vida. Fala para ele: eu acredito na vida em mim mesmo, me arrependo das vezes que eu acreditei na morte, para mim mesmo, para os outros. Fala para Jesus: Senhor, a primeira pessoa que eu preciso acreditar na vida, para ela, é eu, para mim mesmo. Põe a mão no coração aí, fala assim: tu vai viver muito, tu vai viver poderosamente, tu vai ver cheio de vida, tu é um missionário da vida, tu é um instrumento de vida, tu vai desfazer a morte. Há um espírito de vida nesse lugar. Oh my God. Oh my God. Oh Espírito de Deus, come on, abre a tua boca, recebe vida aí, come on. Tu é um instrumento de vida. Eu sei que a morte tem te desafiado, mas Deus está te dizendo: eu te coloquei lá, foi para trazer vida naquele lugar, ressuscitar o que está morto, levantar o que está perdido. Eu te coloquei lá como meu instrumento. Tu és a minha força naquele lugar, tu és a minha autoridade naquele lugar. Eu te mandei lá como um missionário de vida. Eles estão querendo matar, mas tu vai levantar, tu vai colocar vida. Ei, tu é a minha boca de vida naquele lugar, tu é o meu sopro de vida naquele lugar. Alguém fala para Jesus: eu não vou ser missionário de morte. Não vai. Eu proíbo qualquer pessoa dessa igreja ser missionário de morte. Aqui só tem missionário de vida. Recebe, senta aí recebendo a vida do Senhor. Pode sentar diante do Senhor. Queridos, um versículo para você. 1 Pedro 3,10. Um verso para você. 1 Pedro 3,10.
que você seja essa pessoa de 1 Pedro 3,10. Eu quero ser essa pessoa. Quem quer amar a vida e ver dias bons, refreie sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Por que a pessoa faz todas essas coisas? Porque ela ama a vida. Quem quer amar a vida? Alguém fala, eu sou apaixonado pela vida. Come on. Escolha a vida sempre. Sempre vale a pena escolher a vida. Todas as vezes que você escolher a vida, vale a pena. Todas as vezes. Vale a pena escolher. Mas ele está perguntando, quem quer amar a vida? Você é uma pessoa que ama a vida, você é otimista, você crê, você nunca descarta. Por que você nunca descarta? Porque você crê na vida. Irmãos, o que eu estou pregando hoje não é fácil. Porque você sabe que muitas vezes a gente não consegue crer na vida. Fala para mim. A gente até desiste. Por que a gente deixa de lado? Porque fala, Jesus, olha, eu aguentei até aqui agora. Porque só Jesus mesmo. Ele acredita tanto na vida que ele deixa morrer. Marta e Maria, manda chamar Jesus. Manda chamar, o homem está doente. Nosso irmão. Manda chamar, manda chamar. O cara chegou lá apressado, sem fôlego. O que foi, meu filho? O que foi? Senhor, Lázaro, teu amigo, está muito doente, Senhor. A Marta pediu para o Senhor ir rápido, que o homem está assim, passando mal. Jesus, tá bom. Quando ele sabe que Lázaro está passando mal, ele fica mais 3 dias. Eita. Ele não teme a morte. Sabe por que Jesus deixa algumas coisas morrer? Porque ele pode ressuscitar. Agora veja só, quando Jesus finalmente fala para os discípulos, ei, nosso amigo Lázaro dorme, vamos ver, vamos acordá-lo. Quando Jesus se prepara para ir à casa de Lázaro, eu sei que na mente dele, ele já está se preparando psicologicamente para o discurso daqueles que acreditam na morte. Porque ele vai chegando na casa de Marta, a primeira coisa que ele ouve é Marta dizer, se você tivesse vindo, por que você não estava aqui? Tipo assim, se você tivesse vindo quando eu te chamei, meu irmão não teria morrido, mas agora? E Jesus, Marta, teu filho vai ressuscitar. Eu sei, lá no último dia, mas eu não acredito que ele vai se ressuscitar hoje. Sabe qual é o problema de Jesus? Não é as coisas morrerem, não é as pessoas morrerem, é o discurso negativo de morte das pessoas que estão ao redor, que viram aquela morte e que estão prontas para dizer para Jesus, olha, já tem 4 dias que está morto, nem mexe com isso, por favor. Como é que você vai mexer com uma coisa dessa? Sabe, a barreira de Jesus não é a morte que morreu, é a pessoa que está sentindo o cheiro do morto. É esse o problema. Porque aquele povo que estava na casa de Lázaro, eles estavam chorando, eles estavam lá, sabe? E começaram a criticar Jesus. Uau, ele não curou o cego? Ele não podia ter curado ele? Por que ele não curou? E eles estavam criticando Jesus, porque ele deixou morrer. O que nós temos que entender é que nós temos um Deus corajoso. Nós temos um Deus que não corre para a emergência quando a pessoa ainda está viva. Ele falou, não, deixa passar pelo necrotério. Deixa ter o óbito. Esse é o Deus que nós temos. Quando Jesus planejou ir à casa de Lázaro, ele já sabia que ele ia chamar um homem para fora da tumba que estava morto há 4 dias. Jesus não estava indo curar a crise, ele estava indo onde um homem jamais poderia ir. E ele esperou a situação ir onde ninguém esperava que fosse, onde ninguém queria que fosse. Porque só Jesus podia fazer a coisa voltar daquele lugar
E o que Jesus quer é que quando a gente olhe para Ele, a gente acredite nesse tipo de Deus, nesse tipo de pessoa, que Ele não está preocupado se a imigração vai pegar, se isso vai acontecer, porque Ele pode reverter as coisas. Ele é um Deus que vai até o outro lado da morte, Ele vai do outro lado. Ele passa pelo túmulo, deixou ficar morto, passou para lá. Aliás, no vale de ossos secos de Ezequiel não tinha nem túmulo mais, era um vale de ossos que estavam sequíssimos. Não se sabe quanto tempo o osso ficar sequíssimo leva tempo, não está 4 dias de morto. Deus é esse, Ele deixa as coisas irem para um estágio, e Ele está desafiando a nossa fé na vida. Presta atenção, irmão, presta atenção, irmão. Vem cá, você hoje é o profeta Ezequiel. Fica aqui, por favor, frente para eles. Você está assustado, você está assim. Misericórdia, que visão é essa que Deus me deu? É só osso, tem uma caveira aqui, tem outra caveira ali, tem uma costela ali, tem um monte de... Você acha que é uma visão boa de ver? Um vale de ossos secos. Deixa eu dizer para você, Deus nos desafia. A visão que Ele coloca diante de você é tão desafiadora, que você treme na base. Deus sabe o quanto a morte nos assusta. E Ezequiel está chocado. Ezequiel está assim. E ele pergunta, agora que vem o momento difícil da vida do ser humano, é esse momento? É quando Deus, depois de te colocar naquela situação, Ele vem com aquela pergunta. Ezequiel, sim, Senhor, eis-me aqui. O que você acha? O que você acha? Poderão viver estes ossos? Irmão, Ezequiel foi inteligente. Ele não respondeu nem sim nem não. Ezequiel caminhou bem dentro da sua humanidade. Ele falou: Senhor, o negócio é o seguinte, Tu sabes. A verdade, Senhor, é que eu não sei. Eu não sei se esse casamento vai voltar. Eu não sei se esse filho vai deixar de ser rebelde. Eu não sei se esse irmão vai se converter. Eu não sei se essa situação vai mudar. Mas Tu sabes. Come on, church. Come on. Eu quero a revelação de Deus da vida quando Ele me põe diante da morte. E aí Ele diz: Senhor, Tu sabes. Aí Deus dá a Ezequiel uma experiência incrível. E a experiência é o seguinte: eu vou te dar as armas nas tuas mãos, eu vou te dar o sistema e o processo de fazer ossos mortos reviver. A primeira coisa que eu vou te falar: profetiza. Profetiza sobre estes ossos. E aí Ezequiel diz: profetizei. E ele profetizou como? Ele falou: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E Ezequiel diz: quando eu profetizei, houve um barulho, houve um rebuliço, porque os ossos começaram a se juntar ao seu osso. E Deus começou a reformar a estrutura de novo. E Ele diz: continua profetizando, profetiza que a carne venha sobre os ossos. E aí profetizei, e veio músculo sobre aqueles ossos. E eu profetizei, e vieram nervos sobre eles, veio a pele sobre eles. E eu olhei, eram muitos cadáveres agora. Ainda está tudo morto, mas já está o corpo já. Sabe quando Deus caminha comigo e com você num processo de ressurreição? Ele quer ensinar para nós o caminho que Ele anda. Come on. O caminho que Ele anda é: eu acredito na vida, tanto eu acredito que eu começo a profetizar em cima da morte. Sem pressa. Primeira coisa: ossos, juntem-se. Levou um tempo, mas os ossos se juntaram. Agora a carne venha sobre eles. E a carne veio na profecia. Quando você crê na vida, e você fala a vida, e você assopra a vida sobre o que está morto, Deus começa um reboliço em algum lugar. Deus começa a unir coisas em algum lugar, a juntar pedaços em algum lugar. E se você continuar crendo na vida, agora já tem carne em cima dos ossos, agora já tem nervo, já tem pele em cima dos ossos. Aí Deus diz assim para Ezequiel:
eles estão mortos. Mas profetiza o Espírito da vida. E aí Ezequiel diz: e profetizei o Espírito da vida. Espírito, vem dos quatro cantos, assopra sobre estes ossos. E eu profetizei como ele me deu ordem. E o Espírito assoprou sobre aqueles ossos. E levantou-se um grande exército. Sabe quando Deus caminha com você, te ensinando a ressuscitar uma coisa de passo por passo? É isso que Ele está fazendo com a gente. Profetiza a vida, profetiza a vida. Não vai acabar, não vai parar, não vai morrer. Sabe o que a Bíblia diz de Jesus? Ele não apaga o pavio que fumega. Sabe quando a vela apagou a luz e está saindo aquela fumaça? Que a gente vai lá e chega de fumaça. Jesus não faz isso. O negócio está só fumaçando. Ele vai lá e sopra a vida de novo. Diz que ele não destrói a cana quebrada. O que eu e você fazemos com a cana quebrada? Joga fora, irmão. Joga fora esse negócio. Jesus diz: não joga fora não. Peraí. Eu não jogo cana quebrada fora. Eu reconstituo a cana quebrada. Obrigado, meu filho. Deus abençoe. Por favor, vem aqui para o altar. Vem aqui para o altar, porque hoje é uma noite de vida. Vida, 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 vida. E sabe o que nós somos nesse altar? Instrumentos da vida. Instrumentos da vida, nós somos nesse lugar. Eu queria que você, nessa noite aqui no altar, continuasse aí as orações que nós fizemos. E você pode dizer para o Espírito de Deus: eu sou instrumento da vida. Eu sou instrumento da vida. Eu vim para cá, fui para crer na vida. Você não me chamou para crer na morte. Você me chamou porque você me deu a vida eterna. Você me deu a vida eterna. E você me fez instrumento de vida. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, mestre. Traz a vida, traz a vida, traz a vida. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelar. Mas eu acredito na vida. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida. Faz um milagre, me toca nessa hora. Alguém fala comigo: Senhor, ressuscita em mim a fé na vida. Mestre, eu preciso de um milagre. Coloca a vida dentro de mim essa noite, nesse lugar. Me faz um missionário da vida. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelar. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele, Jesus, 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 Jesus. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Eu quero acreditar na vida. Remove a pedra da incredulidade. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida, Senhor. Me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.
vida, a força que a... Pastora Gel, tu és o Filho de Deus, yeah.